Boa tarde, irmãos. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais um sábado na sua presença. Louvo ao Senhor, segundo a sua misericórdia, a sua graça, que é sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero começar o programa Tarde Bíblica com oração. Quero dar boa tarde à nossa amada irmã Claudineide Amorim, a Pedro Nunes, ao meu amado Renato Moura, ao pastor Renato Moura, que Deus abençoe. Nessa tarde bíblica eu gostaria de iniciar com oração e depois nós vamos ouvir louvores da parte do Senhor. Esse programa ele é promovido pela Congregação Presbiteriana do Morro da Esperança, a congregação que eu estou fazendo parte, que eu estou trabalhando como missionário, como pastor missionário. Eu quero, nesse momento, orar com o Senhor Jesus, com vocês, juntamente com o Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor e depois nós vamos ouvir louvores da parte do Senhor e depois nós vamos também ouvir a reflexão da palavra do nosso grande Rei. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, mais uma tarde de reflexão na Tua Palavra, Senhor Deus, no programa Tarde Bíblica. Pai, abençoa nessa tarde a nossa comunhão, abençoa a palavra, Senhor Deus, os louvores que serão cantados em nome do Senhor Jesus. Abençoa meus amados irmãos que estão também assistindo esse programa Tarde Bíblica, em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou colocar o louvor agora e eu queria saber se os irmãos vão ouvir. Se os irmãos, se tiverem o som estiver bom, os irmãos digam para mim, tá bom? Digam para mim se o som tá alto, tá bom. Vamos ouvir. Vamos ouvir Calmo, Sereno e Tranquilo com o grupo Elo. Dá para ouvir, irmão? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Amém. Só por ele ganhei A vida eterna. a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só por quem me amou. Boa tarde aí a Pedro, a Claudineide Amorim também, a Glaucio Alves. Deus abençoe vocês pelo feedback. Deus abençoe. Meu amigo, Ele é o nosso amigo fiel, Jesus. meu Senhor, Salvador. Seu Senhor, meu Senhor, o nosso Salvador eterno. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Amém, irmã Cláudia. Só Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele conhece o seu coração, conhece a sua vida. Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Rei, o seu Redentor. É por meio dele que ele nos dá graça e vitória, em nome de Jesus. Ele é fiel, ele é santo, ele é puro. E nesta tarde ele vai falar ao seu coração. Nessa tarde o Senhor Jesus ele vai falar ao seu coração. Boa tarde a Vera Lúcia também está conosco. Pedro, irmão Vera Lúcia, a Glaucio Alves, a todos meus amados irmãos
Ouça essa música maravilhosa com o grupo Elo. Calmo, sereno e tranquilo. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Cristo vejo ao amigo. Boa tarde, Vera Lúcia. Deus abençoe. Por ele eu pude obter. Ele é Jesus. Ele é Jesus, Meu amigo, seu amigo. meu amigo, Meu Senhor, o seu Senhor, o Salvador. Salvador. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, todo sábado, às 10 para as 4, mais ou menos, 4 horas, nós vamos ter o programa Tarde Bíblica, né? É um programa promovido pela Congregação Presbiteriana do Morro da Esperança, né? A congregação que eu trabalho. Então nós vamos promover esse programa aqui ao vivo pelo Facebook, para que nessa tarde nós possamos ter contato com a palavra de Deus, com os louvores ao Senhor, que possamos ter encontro com Jesus, um com os outros, mesmo você estando no seu estado, em Recife, seja em outro estado, seja aqui em Teresina mesmo, mas aos sábados nós vamos ter esse programa, onde nós vamos refletir a palavra do Senhor, onde nós vamos aprender de Deus, onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu agradeço a sua participação, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu agradeço a sua presença aqui comigo, conosco. E pois, logo mais tarde, daqui a pouquinho, né, depois de 2 louvores, nós vamos ter a nossa reflexão da palavra do Senhor. Então prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor. Vamos ouvir mais outro hino. O nome do hino é Jesus Provou, com o grupo Elo, tá bom? Então vamos ouvir esse louvor com o grupo Elo, chamado, o nome da música é Jesus Provou. Ouvimos, vamos ouvir. Precisando de um site profissional. Só um minutinho. Jesus Provou, grupo Elo. Medite na letra dessa música aí. Ela vai falar o seu coração, tá bom? Ouça esse louvor agora, muito belo. Agora. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida Louvado seja Deus. entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia. Grande é o Senhor. Não me deixa só, mas Jesus não deixe você só, jamais. Veja aí, ó. estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei. Ele não te deixará só e nem te abandonará. Não te deixarei, filho meu. Ele está ombro a ombro com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Creia que o Senhor Jesus está com você, agindo no seu coração por meio do Espírito Santo, fortalecendo a sua vida e derramando da sua graça sobre o seu coração. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se
Grande é o Senhor. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga A cada dia, cada dia. siga os passos de Jesus. Não me deixa só, mas diz: Veja o que ele diz para você. estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Louvado seja Deus. Não te deixarei, filho meu. Ele jamais te abandonará. Ele jamais te deixará. Ó, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor De meu Jesus. Sim, Ele é fiel. Ele é fiel. e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Grande é o Senhor. Ele quer que eu Siga a cada dia. cada dia. Não me deixa só, mas diz: Grande é o Senhor, irmão. Grande é o Senhor. estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te Louvado seja Deus. deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Meus amados irmãos, nesse momento eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat os seus pedidos de oração. Peço que você escreva seus pedidos de oração para que possamos orar, para que possamos orar ao Senhor Jesus. Boa tarde, ao graça e paz à irmã Fernanda Arruda, serva de Deus. Deus abençoe, minha irmã Fernanda Arruda, e daí da Igreja Presbiteriana de Areias, né? Também a irmã Cláudia Amorim, a irmã Cláudia também está conosco, também, né? Também de Areias também, graças a Deus, os irmãos de Areias, privilegiando esse programa Tarde Bíblica, promovido pela Congregação Presbiteriana do Morro da Esperança, congregação que aqui eu trabalho como missionário, como pastor missionário, onde estou trabalhando com meus amados irmãos, e que Deus abençoe os irmãos e irmãs. Eu peço que vocês façam seus pedidos de oração, para que no final do programa nós possamos orar ao Senhor e apresentando os seus pedidos, e que com certeza o Senhor ouvirá o nosso pedido de oração, as nossas petições. A irmã Vera Lúcia, ela pediu: quero oração por todos da minha família. Então, irmã Vera Lúcia, no final do programa, nós vamos apresentar o seu pedido de oração, juntamente com o pedido de oração dos nossos amados irmãos. Vamos ouvir mais outro louvor aqui com Sérgio Lopes, A Fé. Creio que os irmãos conhecem esse louvor, A Fé, com o cantor Sérgio Lopes. Vamos ouvir. Ouça esse louvor, ele falará também ao seu coração. Um louvor que eu acho muito bonito. A Fé, com o cantor Sérgio Lopes. Quando a força te faltar, Grande é o Senhor. a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto, Medite na letra desse hino. e sentir a sensação de uma eterna solidão, Grande é o Senhor. esperando um futuro que passou. Amém. É exatamente assim. Grande é o Senhor. Quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, Grande é o Senhor, irmãos. se tua força não puder te fazer ficar de pé, Amém. esse é o momento do poder da fé. Amém, Pedro.
Amém, irmã Fernanda Arruda. A irmã Claudineide Amorim, veja. A fé só abre os mares. Glória a Deus. Quando o momento chegar, a fé se manifesta. Se manifeste, meus amados. Quando o limite da força acaba, a fé tem seu segredo. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Amém. Ela toca profundamente meu coração, irmão. Profundamente minha alma. Somente a fé no Senhor Jesus que nos faz crescer na caminhada cristã. Sua fé no Senhor Jesus, nas suas promessas, só o Senhor Jesus. Grande é o Senhor, aquele que nos deu a fé salvífica. Exatamente assim, Exatamente assim, ó. quando tudo está no fim, Veja aí. quando já sofremos tanto no deserto, É ou não é verdade? se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Amém. Amém, Glaucio. A fé só abre os mares quando o momento chegar. Veja agora. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. Grande verdade, irmão. A fé tem seu segredo. Louvado seja Deus. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Louvado seja Deus, irmãos. Grande é o Senhor. Aí a fé com o cantor Sérgio Lopes. Essa música marcou época, né? Essa música marcou época. Ela é uma música profunda. Ela toca no meu coração. Toda vez que eu escuto essa música eu começo a chorar. E realmente devemos confiar no Senhor Jesus. Devemos entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor Jesus. Nós temos aqui já alguns pedidos de oração. Glaucio, ele pediu: peço oração para mim, minha família e amigos, e para todo o nosso irmão em Cristo e pelo nosso Brasil, para que logo acabe essa pandemia, que possamos voltar às nossas congregações. A irmã Vera Luz colocou: muito lindo este hino, esse louvor, amém. A irmã Claudineide colocou: quando não temos mais forças, quando pensamos que vamos ser levados pelas correntezas das tribulações, Deus se revela a nós e nos segura com suas mãos fortes e nos ergue, aleluia. Louvado seja Deus, irmão, louvado seja Deus. Também o nosso jovem Pedro é da nossa congregação. Ele está pedindo oração pela sua vida espiritual, para que ele possa crescer mais em Cristo, e pelos seus estudos em casa, pois ele está se preparando, não é isso? E também a irmã Fernanda Arruda, ela colocou: pastor, o amor de Deus nos guarde de todo mal. Amém, irmã, amém, com certeza. Meus amados irmãos, vamos abrir, a irmã Claudinete colocou:
A irmã Clauneide colocou, a irmã Clau. Eu tenho também história nessa música. Amém. Muito linda essa música. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2 da palavra do Senhor. Vamos meditar nessa palavra, vamos pensar um pouco nela, para que possamos refletir acerca da vontade do Senhor para as nossas vidas. Diz assim, a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2, diz assim a palavra do nosso Deus. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Vou ler de novo. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por esse leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. Vamos orar ao Senhor Deus, pedir a Ele a sua bênção. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, fala conosco, Pai, nesse momento, por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa epístola do apóstolo Pedro, quando Pedro escreveu essa primeira epístola e a sua segunda epístola, ele escreveu as 5 províncias da Ásia Menor. Ele escreveu no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas 5 províncias, elas ficavam ali, onde está hoje a atual Turquia, era a Ásia Menor. E Pedro, ele escreveu essa carta a essas 5 províncias, essas 5 províncias onde residiam os irmãos, não é? E eles estavam vivendo um momento de intensa perseguição. E quem estava sendo o imperador na época em que Pedro escreveu essa primeira e segunda epístola foi o imperador Nero. Nero, ele que foi aquele que ele tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E muitos cristãos foram mortos, a estaca, foram queimados vivos. E cada cristão que estava numa estaca daquela estava servindo como luzeiro para a cidade de Roma. Então, houve intensa perseguição. Pedro escreveu essa carta para preparar os irmãos, fortalecer a fé dos irmãos e para ensinar a palavra de Deus em um momento tão difícil. Então, Pedro, ele logo aqui no capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência. Despojai-vos. É como que a palavra despojar dá o sentido de você tirar a roupa suja e colocar uma roupa limpa. Então, em vez de pensar em maldade, viver em maldade, hipocrisia, inveja, desejai ardentemente. Em vez de trilhar o caminho da desobediência, em vez de trilhar o caminho do pecado, em vez de andar pelo caminho errado, o caminho de impiedade, de transgressão, em vez disso, nós precisamos, né? Ele estava escrevendo para aqueles irmãos e também serve para nós hoje. Ele diz no versículo 2: desejai ardentemente. A palavra desejar ardentemente é você querer de maneira intensa aquela coisa. Por exemplo, ele cita aqui o exemplo de uma criança. Imagine você que é mãe, não é? Eu não vou dizer você que é pai, mas nós homens não sabemos, mas a gente apenas presencia. Mas vocês mães, vocês sabem, vocês que tiveram seus filhos, quando os seus filhos eram pequenos, eu quando era pequeno, quando estava com fome de leite materno, eu chorava, eu queria de todo jeito, de bandeira ardentemente, o leite da minha mãe, o leite materno da minha mãe. Então,
Imagine uma criança com fome, com fome de tomar o leite materno. Ela chora, ela se acorda de madrugada. Quantas vezes você que é mãe se acordou de madrugada para dar de mamar aos seus filhos, suas filhas? Então, e essa criança quando deseja, quando está com fome, ela se acorda querendo a todo custo tomar o leite materno. Então ela deseja ardentemente, ao ponto de chorar. Se demorar mais um pouquinho, ela chora. Então, também imagine uma pessoa com muita sede, Ela faz de tudo para tomar aquela água. Ela procura incessantemente matar a sua sede. Agora, Pedro está dizendo o seguinte, olha, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O genuíno leite espiritual. Então, toda criança recém-nascida, ela quer ter o leite da mãe. E todo cristão recém-nascido, ou aquele cristão que já está na caminhada há muito tempo, ele precisa desejar o leite genuíno. Ele precisa desejar o genuíno leite espiritual. E onde é que está o genuíno leite espiritual? Está na palavra do Senhor. Esse genuíno leite, ele tem um objetivo. Quando nós desejamos ardentemente esse leite em nossa vida, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo? Que Pedro está escrevendo essa carta, esse texto, para aqueles irmãos. Ele dizendo o seguinte, olha, em vez de vocês vivem em maldade, em dolo, em hipocrisia, inveja, vocês precisam desejar ardentemente o leite espiritual, o leite genuíno da palavra de Deus. Porque existem outros leites por aí contaminados, não é verdade? Existem outras doutrinas contaminadas, existem várias heresias, vários ensinamentos errados. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é distorcida por aqueles que se dizem apóstolos, que se dizem profetas. Mas nós devemos, em vez de tomar ou desejar o leite que não é genuíno, devemos desejar a palavra de Deus, o leite genuíno da palavra, como forma de alimento espiritual e crescimento para a nossa vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, para que Pedro está incentivando os irmãos a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual? Ele responde aqui no versículo 2, para que por ele seja dado crescimento para a salvação, meus amados. Crescimento para a salvação. Então, nós conhecemos a Deus só por meio desse leite genuíno, por meio da palavra do Senhor. Nós só conhecemos a Jesus Cristo porque ele se revela na sua palavra. Você conhece o Espírito Santo porque ele se revela por meio da sua palavra. Então, a palavra de Deus é o leite genuíno que a nossa alma precisa. Assim como uma criança ela almeja o leite materno, nós devemos almejar ardentemente a palavra do Senhor. Nós devemos desejar, querer de maneira intensa, beber dessa palavra, aprender dela, crescer dela. Sabe por quê? Para que por meio dela nós possamos crescer para a salvação. Jesus nos salvou, Jesus perdoou nossos pecados, cravou o nosso pecado na cruz, mas nós devemos desejar ardentemente a palavra do Senhor. Boa tarde a Ítalo, que Deus te abençoe. Ítalo, daí do Imbura, trabalhou comigo lá no Recife, está também conosco. Então, nós devemos desejar ardentemente essa palavra. O cristão só cresce espiritualmente, meus amados, por meio da palavra de Deus. O cristão, ele só cresce no conhecimento, só cresce na graça, quando o cristão ele é dedicado à Escritura. Meu conselho, meus amados, é que possamos almejar esse leite tanto de manhã, como de tarde, como à noite. Pois nós tomamos café pela manhã, não é verdade? Tomamos café pela manhã, depois nós temos a sobremesa, não é? Depois da sobremesa, depois vem um jantar, depois como mais alguma coisinha e depois café, almoço e jantar, não é? Fora os lanches que nós fazemos durante o dia.
Então, assim como nós comemos, nos alimentamos, o nosso corpo, devemos também nos alimentar desse genuíno leite espiritual. E eu recomendo os irmãos ler a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus no seu coração, pedir que o Espírito Santo aplique essa verdade da palavra, a doutrina bíblica, os ensinamentos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque tanto o Antigo como o Novo Testamento formam uma unidade. Não é só ler o Novo Testamento, ou também não é só ler o Antigo Testamento. Nós devemos ler o Antigo e o Novo Testamento, eles formam uma unidade. O Antigo Testamento e o Novo Testamento nos traz ensinos, crescimento para a nossa vida. Não é verdade? Você lê o livro de Gênesis, você extrai vários princípios bíblicos. Você lê o livro de Êxodo, né? Eu e minha esposa e eu, estamos estudando, meditando no nosso devocional pela manhã, no livro de Êxodo. Estamos aprendendo muita coisa no livro de Êxodo. E olhe que Moisés escreveu o livro de Êxodo há muitos anos atrás. Há mais de 5.000 anos atrás. Aproximadamente isso. Então, você vê que nós devemos, meus amados irmãos, desejar ardentemente a palavra. Quer ser um crente maduro, um crente que conhece a Deus, um crente que quer viver a palavra na prática, deseja ardentemente, mas deseja a palavra para aprender, para ter a palavra no seu coração, para ter a palavra na sua vida, e que você e eu possamos viver essa palavra, cumprir com a graça do Senhor essa palavra. E essa palavra que em meio à tribulação você se fortalece. Por exemplo, o Salmo 46, no Salmo 40, né? O Salmo 40, vamos lá para o Salmo, só dar um exemplo, aqui, no Salmo, deixa eu ver aqui, meus amados, o que é que diz aqui o Salmo 46? O que é que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando você lê a palavra de Deus, o Salmo aqui no Antigo Testamento, quando você lê a palavra, aí você se lembra de que, quando você lê o Salmo 46, que Deus, Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza nos momentos de tribulação, nos momentos de luta. Então você, quando lê a palavra, você apreende a palavra no seu coração e você vive essa palavra. Então quando vem um momento de luta, momento de tristeza, momento de angústia na alma, você vai saber e que o Salmo 46 vai relembrar o seu coração que Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o socorro bem presente no momento da luta, no momento da tribulação. Então é esse salmo que nos dá força. É quando você lê outras partes do salmo, quando você lê Provérbios, quando você lê outros textos da palavra de Deus, você lê, por exemplo, lá em Efésios, ele ensina como você tomar armadura de Deus para vencer no dia mau. Então a palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas, meus amados. É por isso que nós devemos almejar a palavra de Deus. E eu quero fazer algumas aplicações. Em que aspecto? Quando nós desejamos a palavra de Deus ardentemente, assim como uma criança recém-nascida, ela deseja o leite materno, meus amados, nós temos a possibilidade de conhecer melhor a Deus, de conhecer melhor a Jesus, de conhecer melhor o Espírito Santo. Então, quando nós lemos a palavra, quando a gente ora a Deus, a gente ora com mais conhecimento de Deus. A gente ora com mais conhecimento de Jesus, com mais conhecimento do Espírito Santo. A nossa oração tem mais sentido, o nosso louvor tem mais sentido, porque nós estamos cantando a um Deus que nós estamos conhecendo a cada dia. Nós estamos vivendo com Deus que nós conhecemos, com Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas. Pois a Escritura é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Quer aprender quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem é a Trindade? Quer aprender o que é o pecado? A Bíblia ensina. A Bíblia fala o que é pecado. A Bíblia fala o que é obediência. A Bíblia nos ensina como vivemos bem em família. A Bíblia nos ensina como devemos ser filhos obedientes,
como os filhos devem obedecer aos seus pais, como o marido deve amar sua esposa, como a mulher deve se submissa ao seu marido, como nós devemos ter comunhão com Deus, como nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos, como é que nós oramos. A Bíblia nos ensina a orar, Jesus nos ensina a orar. Como devemos jejuar, questão do jejum, a questão da nossa vida cristã, a Bíblia nos ensina. A Bíblia é completa, meus amados. Ela nos ensina a viver com Deus aqui nessa terra. É por isso que nós devemos almejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse é o objetivo, crescimento para a salvação, meus amados, no Senhor Jesus. Que Deus fortaleça a sua vida com essa palavra. Que o Senhor fortifique o seu coração com esse genuíno leite espiritual. Deseje, assim como nós devemos desejar ardentemente a palavra do Senhor, meus amados, assim como nós devemos desejar ardentemente a palavra do Senhor, deseje mais e mais a palavra do Senhor. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Meus amados, nós vamos ouvir mais outro louvor. Vamos ouvir mais outro louvor. E nós vamos ouvir mais outro louvor do Grupo Elo. Depois desse louvor nós vamos fazer a oração final, tá bom? Observando aqui os pedidos de nossos irmãos. Então vamos cantar também, né? Vamos ouvir. O nome do louvor é Ao Sentir, do Grupo Elo. Um louvor muito antigo, mas também muito profundo, muito lindo. Então vamos ouvir o louvor Ao Sentir com o Grupo Elo. Já ouviu falar de alguém com gripe? Só um minutinho, irmãos. Só um minutinho, que sempre quando nós vamos colocar aqui, aparece sempre um comercial, e esse comercial ele atrapalha muito aqui o processo, tá bom? Nós vamos agora ouvir o louvor com o Grupo Elo Ao Sentir. Medite na letra desse louvor, tá bom? Medite na letra desse lindo louvor. Ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir nada vi Graças a Deus. que pudesse Deus é bom. ser real. Veja agora. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo Tá vendo? que procuram não há solução. Veja agora. Não há solução. Somente em Jesus a solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida Amém. eterna vou gozar. Não é linda essa música, esse louvor? Só nele nós temos a verdadeira paz. Só no Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Grande é o Senhor. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer. Amém, Pedro. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, Só Jesus traz soluções. não trazem solução. Só Jesus. Só em Jesus, A paz real. a paz real você vai encontrar. Amém. O seu amor vai experimentar.
esse grupo é o grupo Elo, né? É o antigo grupo Elo, que tinha como principal vocalista o Jairinho, né? O Jairinho, que ele faleceu com toda a sua família. Parece que ele estava voltando do culto, ou escola dominical, não sei, eu estava viajando. E nesse dia, tanto esse cantor, né, que cantou agora essa música, ele estava vindo com o carro e nesse mesmo dia o Senhor levou o Jairinho, a esposa e a filha, parece. Não sei se a empregada também estava perto também. Então Deus, nesse mesmo dia, levou esse servo de Deus, né? Então cantou o Jairinho do grupo Elo, né? Que depois veio se transformar em grupo Logos. Se eu não me engano, é isso aí, tá bom? Se eu tiver dúvida, os irmãos me corrijam aí, tá bom? Meus amados irmãos, vamos... Então vamos... Pronto, a irmã Claudineide, ela confirmou que é grupo Elo mesmo. Então, vamos, irmão, vamos orar, fazer oração pelos nossos amados irmãos. Vamos orar nesse momento. Vamos ver os pedidos de oração. Eu estou aqui vendo, irmão, os pedidos de oração, tá bom? Só buscando aqui. A irmã Vera Lúcia, ela está pedindo oração por toda a família dela. A irmã Claudinei Morim, ela está pedindo, continua pedindo por minha sobrinha, que se encontra com coágulo, e também por meu esposo, que não está em uma situação muito boa no trabalho. Vamos orar pelo seu esposo, né? Pelo seu esposo, pela família da irmã Vera Lúcia, tá bom? E também orar por Pedro, né? Pedro, ele também está pedindo oração. Glaucio também, ele também está pedindo oração. Então vamos, irmãos, orar. Vamos orar ao Senhor Deus e pedir a Ele graça, força e misericórdia. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado, eu juntamente com os meus amados irmãos, estamos na Tua presença, falando contigo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento a irmã Vera Lúcia, Pai. Te apresentamos a sua família, a sua vida, a sua família, Deus, toda a sua família, tem misericórdia, transforma, Senhor Deus, entra com providência de salvação, de transformação, de novo nascimento, Pai, na vida da família da Vera Lúcia, Deus amado. Derrama da Tua graça, Pai, que eles possam ter oportunidade de ouvir o Seu Evangelho. Ó Deus amado, também o pedido da nossa irmã Claudineide, irmã Clau, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai eterno, abençoa, Pai, dá força, a sobrinha da nossa irmã Clau, Senhor, ela que está com coágulo, Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, estende Tuas mãos sobre ela, derrama da Tua graça, Pai, fortalece, Senhor Jesus. Ó Deus, também o esposo, Senhor Deus, da nossa irmã Clau, não está em boa situação. Ó Senhor, tem misericórdia dele, Senhor Deus, estende as Tuas mãos sobre ele, Senhor Deus amado, transformando a sua vida, derramando da Sua graça, curando, Senhor Deus, a enfermidade, a pior enfermidade que é o pecado, Senhor Deus, que é a separação, Senhor Deus amado, entre o homem e Ti, Senhor. Ó Deus, estende Tuas mãos sobre a irmã Clau, essa Tua serva abençoada, ela que é ativa na obra aí na igreja de Areias, a IPB de Areias, Senhor Deus, tem misericórdia. Ó Deus, abençoa também a irmã Fernanda Arruda, seu esposo, seus filhos, sua família. Derrama da Tua graça sobre a vida dela, Pai eterno, em nome de Jesus. Ó Deus, também te apresento a Pedro, Senhor Deus, esse jovem da nossa congregação. Faz com que Pedro, Pai, possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Que Pedro continue sendo essa bênção para a nossa vida, Senhor, para a vida da nossa família, para a vida da congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Abençoa os estudos de Pedro, Senhor Deus, o estudo de Pedro. Faz com que ele possa estudar, se preparar, Senhor Deus, profissionalmente. Abençoa também a irmã Maria de Jesus, a sua família, seus filhos, seus netos, em nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor Deus, da Tua graça, Pai. Ó Pai, também oro também, Senhor Deus, e apresento também ao Glaucio, Senhor Deus. Abençoa ele, abençoa a sua esposa Rosângela, abençoa os filhos da irmã Rosângela, a sua mãe, a sua avó, a sua irmã Glaucia, o seu cunhado Tiago, Senhor Deus, o seu irmão, a sua cunhada. Ó Deus amado, em nome de Jesus, abençoa essa família, estende Tuas mãos, derrama da Tua graça, Pai.
Ó Deus, também ele também pede oração pelos seus amigos, vizinhos e pelo Brasil. Pai. O Brasil está passando uma situação terrível, uma situação politicamente terrível, moralmente terrível. Ó Pai, te apresentamos o presidente Jair Bolsonaro, ele com seus ministros, Senhor Deus, em nome de Jesus, dirige esse homem, ilumina o coração desse homem, Senhor Deus. Ó Pai, ele também pede oração para que essa pandemia acabe. Essa é o que nós estamos almejando, Senhor. Que essa pandemia acabe, que essa quarentena acabe e as coisas possam voltar, Senhor Deus, ao normal. E que as igrejas possam ser abertas, Senhor Deus, os templos possam ser abertos para que possamos estar juntos de maneira congregacional. Ó Deus, voltar a cantar juntos, a louvar juntos, a orar juntos, a aprender a palavra de Deus junto. Eu apresento, Senhor Deus, os pastores, Senhor Deus, aos pastores, servos teus que pregam a tua palavra, Senhor Deus, todos os pastores, missionários, obreiros, esses homens que estão na liderança de várias igrejas, abençoa eles e suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Dá força a eles, Senhor Deus, dá ânimo aos seus corações, alegria. Abençoa os diáconos, os presbíteros, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aos irmãos que trabalham com as crianças, professores de escola bíblica dominical, as crianças da nossa igreja, os jovens da nossa igreja, Senhor. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, escuta a nossa oração, aplica essas palavras que nós ouvimos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Pedimos essa bênção, essa tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estamos chegando ao término do nosso programa bíblica, né? Eu quero também, a irmã Luciana Oliveira está assistindo também, a irmã Luciana Oliveira, e também a irmã Luzinete Clavina, né? A irmã Luzinete Clavina também, serva de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os irmãos. A irmã Vera Lúcia, a Luzinete Clavina, a irmã Luciana Oliveira e também a irmã Claudineide, que Deus te abençoe, a irmã Claudineide, a Glaucio, a Pedro, o jovem da nossa igreja, a irmã Fernanda Arruda, a Glaucio, a todos os meus amados irmãos que estiveram aqui conosco durante essa tarde. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando as suas vidas e fortalecendo os seus corações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Boa tarde a todos vocês. Amém.